Minha gata se chama Covid, gente. Depois eu Prontinho, amiga, conto. tá gravando, tá? Aí vocês já podem começar, gente, desculpa o atraso, viu? Que isso? Estamos aí. Começou a gravar, gente. Tá gravando. Beijão, bola pra vocês, eu tô aqui, qualquer coisa é só me chamarem, tá? Tá bom. Beijão. É, Oi, meninas. Bom, vamos começar de volta. Voltamos agora. É, Então, boa noite. Hoje é a quarta aula. A quarta não, a terceira aula. Eu ainda estou voltando depois dessa semana de descanso necessária. Peraí, a Luana vai ficar quietinha. Ai, tá difícil esse novo Meet, né? Tá estranho. Vou deixar aberto aqui as chamadas, as mensagens. Ah, tudo bem, Luana. Beleza, a gente tá junta. Bom, na aula passada, né, no nosso encontro passado, a gente foi esmiuçando aquele primeiro projeto que a gente pensou, né? A princípio, a gente está trabalhando com o projeto do espetáculo, que a gente está criando. O espetáculo que a princípio seria com 5 pessoas, que a gente definiu semana passada. Essas 5 pessoas queria fazer a organização geral, né? Não ia ser elas não iam trabalhar somente como atrizes ou atores. Pelo que eu entendi, coletivamente, essas pessoas iriam tanto gerar o projeto quanto organizar todas as demandas do projeto, certo? Agora a gente tem que começar, né? Como a gente já fechou uma equipe e a gente já sabe as responsabilidades e já pensou em cada função dessa equipe, principalmente já pensou no que falar, no que negociar com essas pessoas, se vai ser contrato, se não vai ser, se vai, quais são as funções de cada pessoa. Aí a gente vai começar a organizar o que seriam essas funções, a organizar certinho quais são essas funções, fazendo um cronograma. E o cronograma, ele é feito, pensar um cronograma é pensar orçamento junto. Né? Quando a gente faz um projeto, quando a gente está escrevendo um projeto, a gente, não sei se vocês já escreveram um projeto de espetáculo, mas o cronograma, ele está juntinho com o orçamento. Se os dois não baterem, então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desfalcada, né? É isso. Então, se os dois não baterem, é isso. Não tem alguma coisa errada, você vai ter que recalcular tudo, você vai ter que ver tudo novamente. Então, quando a gente pensa em orçamento, a gente está pensando na logística de ação. O que seria essa logística de ação? A gente tem que pensar quais são as logísticas que vão me fazer, quais são as atividades e quais são os planos que vão me fazer chegar na etapa final de produção daquele espetáculo. A logística de ação, ela pode ser, a gente está pensando na logística de ação da criação do espetáculo, mas a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente tem um espetáculo pronto, a gente pensa na logística de ação de venda, ou na logística de ação, nessas logísticas, né, que seria quais são as etapas que a gente precisa pensar para esse projeto acontecer, né, e como organizar isso de uma melhor maneira para que dê resultados. Então, a gente pensa nessa logística de ação juntamente pensando em criar indicadores de desempenho. O que seria indicadores de desempenho? Seria a avaliação do projeto. Tem que ter as duas coisas caminhando juntas. O cronograma e a avaliação. Então, é extremamente importante pensar em se eu tenho um cronograma para fazer, se eu tenho eu como produtor, eu vou gestar e vou organizar um espetáculo, eu tenho que ter a minha forma de avaliação para saber se o que está sendo feito está seguindo os caminhos que eu quero, ou não está, ou teve uma mudança que aí a gente tem que
adaptar, mas tem que ter algum tipo de indicação de desempenho, que seria essa avaliação. E como vai ser feita essa avaliação? Isso tem que ser pensado no cronograma. Como vai ser feita essa avaliação? Vai ser mensal? Vai ser semanal? A gente vai fazer uma reunião de avaliação? A gente vai ter quais são as dinâmicas de organização até para eu ter controle do que está sendo executado do nosso processo. Eu vou fazer uma ata e toda reunião vai ter uma ata e na ata vai ser o controle de todas as atividades. Ou a gente, como é coletivo, são 5 pessoas, né, que vão fazer. Como vai ser a organização delas? Elas vão se encontrar mensalmente para falar, ó, a gente fez isso, avançou isso, ó, não conseguiu dar conta disso, eu tive o problema nisso. E aí, quando eu falo desses indicadores de desempenho, né, que seria pensar nesse processo de avaliação e de reflexão do processo que você vai estar, e que isso tem que ser pensado antes, né, que a gente acaba pensando na avaliação depois que o projeto está pronto, e aí acaba ficando perdida nessa avaliação, mas é legal a gente pensar numa metodologia de avaliação. E essa metodologia, ela tem que avaliar tanto o processo externo, que seria a criação do espetáculo, a gente está criando, está fazendo um processo externo aqui de criação do espetáculo, de vou comprar material para o cenário, então deixa eu avaliar aqui, ó, o orçamento deu um pouco a mais, um pouco a menos, estou fazendo uma avaliação aqui do que eu organizei de compra do cenário e figurino. E também avaliação interna, que eu acho que a avaliação interna é o que mais é importante, principalmente para a gente ter, foi aquilo que eu falei da semana passada, essa união dessa equipe, essa equipe esteja afinada na comunicação, né? Se a equipe não estiver afinada na comunicação, então pode ser que resulta no espetáculo, mas a chance de ter treta, de ter briga, de ter tudo vai ser muito maior. Então é interessante a gente ter uma avaliação, tanto interna quanto externa. E quando a gente fala em avaliação interna, não é somente avaliação de desempenho, porque aí a gente pensar num espírito capitalista. Se a gente pensar num desempenho, como é que você desempenhou? Pô, você não fez nada, tipo, a gente não é produtor de uma empresa, a gente não está falando aqui de empresas. A gente, eu sempre falo, é interessante a gente mediar, né, tanto a afetividade quanto o desempenho da pessoa, principalmente quando a gente está num processo, enfim, pensando que estamos numa pandemia, pensando que não está ninguém bem, pensando mas como é que a gente equaliza isso? Um projeto, ele precisa andar, mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma humanidade na forma de avaliação, um carinho, um acolhimento na forma de avaliação na nossa equipe. Como é que a gente acolhe as pessoas da nossa equipe? Quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando de acolhimento das mães, acolhimento das pessoas negras, acolhimento da diversidade. Quem é mãe, quem tem filhos, não vai ter o mesmo rendimento que uma pessoa que não tem filhos e que não tem toda a demanda de ter um filho em casa. Então não dá para se comparar e não dá para dar a mesma avaliação para as duas. A gente precisa ter empatia com isso. E é isso que eu falo dessa escuta com a equipe. A gente precisa ter escuta, precisa entender qual é o processo de cada um, entender como é cada um, não menosprezar e também não falar, ela é mãe, não vai pegar nada, porque ela não vai conseguir fazer. Não é isso, não é disso que eu tô falando. Todo mundo aqui é capaz de fazer tudo. Mas, no processo de avaliação entre nós, a gente tem que pensar na nossa diversidade, das nossas dificuldades. Às vezes tem alguém que está aprendendo um processo e que vai ser um pouquinho mais lento, mas como é que a gente identifica cada indivíduo que está no nosso processo e avalia ele de uma maneira que seja, avalia coletivamente de uma maneira que seja com empatia, mas também que o trabalho avance, que o trabalho, porque ou a gente vai somente para empatia e o trabalho não
gera, não rende, ou é o contrário. Então, quanto mais a gente equalizar, mais o projeto, essa questão da equipe vai ficar mais redondinha, mais confiança a gente vai ter entre as pessoas, mais comunicação a gente vai ter. Então, agora o que a gente vai pensar? Seria, se vai ter essa equipe de 5 pessoas, qual é a metodologia de avaliação que essas pessoas vão ter neste processo? Pelo que eu lembro, é um processo de 1 ano que vocês pensaram, né? Então, toda vez que a gente pensar em cronograma, a gente tem que pensar em meses. 1 mês, 2 meses, então são 12 meses de projeto que a gente está pensando aqui, tá? E aí, a gente pensa coletivamente como seria essa avaliação, tanto individual, eu como produtora, avaliando o coletivo, quanto uma metodologia para o coletivo se avaliar, tanto afetivamente, quanto na prática dos exercícios diários, das nossas funções que devem ser executadas, né? E aí, pensando nesse processo de avaliação e pensando nesse cronograma, né, a gente já tem 12 meses e nesses 12 meses a gente vai estipular uma metodologia de avaliação. Então, vamos estipular aqui. A gente vai fazer cada mês uma avaliação. Uma avaliação mensal, vou supor. Essas 5 pessoas vão fazer uma avaliação mensal. Então, a gente vai estar programado uma avaliação mensal nesses meses, em cada mês. Agora, a gente vai pensar em quais são as logísticas de ação desse projeto. Então, vocês tinham me passado alguns indicadores. Deixa eu ver aqui. Que seria a logística de ação. Primeiro processo, é legal a gente separar em etapas. Que um projeto de espetáculo, ele é dividido em etapas. Em etapa de ensaio, em etapa da finalização do ensaio pré-estreia e etapa das apresentações. A etapa dos ensaios, ele também pode ser dividida. Então, o espetáculo, ele vai ter um texto pronto, ele é de uma dramaturgia pronta, então vai ter ensaio de mesa. Então, quantos dias, em quanto tempo a gente consegue fazer um estudo de mesa do texto que está sendo colocado? Qual é o prazo que a gente vai ter desse estudo de mesa? Ou qual é o prazo de criação desse espetáculo? Ah, não, a gente não vai usar, que foi o que vocês pensaram, vai ser um texto coletivo, criado coletivamente. Então, não vai ser em 1 mês que a gente vai fazer um estudo de mesa de um espetáculo, porque a gente vai ter que criar, a gente vai ter que estudar. Então, qual é a nossa metodologia dos ensaios? É que nem sala de aula, eu tô fazendo falando desses termos, dessa metodologia, dessa criação que a gente está fazendo, que é justamente como se a gente estivesse sendo professor e criando uma metodologia de sala de aula, uma metodologia de aula. É o que a gente vai fazer, a gente vai criar o cronograma é uma criação de uma metodologia para que tenha um resultado o espetáculo. Então, qual seria a metodologia de ensaio? A gente vai fazer... aqui a gente tinha colocado de ver espaços, que a gente vai pensar, quando a gente pensa na metodologia, peraí, volta. Primeiro a gente vai pensar nessa metodologia do ensaio, ou seja, quantos dias vai ser de ensaio? E como vai ser esse ensaio? Vai ter vivências? Quais são as vivências que a gente quer nos proporcionar ou experiências? Ou o que a gente quer fomentar? E aí eu estou falando na esfera filosófica. Primeiro a gente vai pensar na esfera filosófica. O que a gente quer nos fomentar no campo de texto, ou de experiências vividas, ou de mesas, debates, o que é que a gente quer que pode filosoficamente nos fomentar para criar a prática. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar nessa
criação do espetáculo seria nessa dimensão filosófica dele, né? O que a gente vai pensar, como a gente vai pensar esse projeto. O que vai pensar no espetáculo, na criação de espetáculo, se a dimensão filosófica ela vai até o 3º mês, pensando, são 12 meses, então em 3 meses a gente vai ter a dimensão filosófica do nosso espetáculo, que seria o quê? A gente vai ter nossos encontros, a gente vai conversar, a gente vai coletar material, a gente vai fazer, vai ter esse espaço de pesquisa para aquilo que a gente vai projetar, né? A gente vai nos fomentar filosoficamente para aquilo que a gente vai fomentar. E não precisa ser também metódico. Aqui eu estou dando um exemplo como, tipo, 3 meses de filosofia, mas pode ser que os processos se misturam, né? Mas é legal a gente pensar na produção desse pensamento filosófico, que seria dessa dimensão, o que será o projeto, quais são quais são os encontros, o que vai nos movimentar e o que vai fazer a gente, vai dar base para nós, para a construção daquele espetáculo filosófico. Ok, temos a dimensão filosófica. A gente quer, sei lá, ter um encontro e ir para um hospital psiquiátrico ter uma vivência. Então já temos uma atividade. Se a gente pensar, vamos colocar no papel atividades que a gente quer fazer. Dessa dimensão filosófica. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no meu. Espero que funcione. Porque meu computador não está funcionando. Vou. Aqui funcionou. Você não ia me deixar na mão, né, computador? Deixou. Então deixou. Deixou. Vamos lá. Cronograma. Bom, já temos um patamar que vai ser 12 meses, certo? 12 meses. Dimensão filosófica. O que vocês pensam em fazer para fomentar o projeto de vocês, já que vocês vão fazer esse espetáculo que fale sobre essas questões, como era? Que seria essas vivências em hospitais psiquiátricos. O que vocês pensam em fazer? Rodas de conversa? Podem ligar aqui, vamos conversar. Pensar em propostas. Pelo menos umas 2 só para a gente fazer como exercício. A primeira proposta que tinha vindo, eu não sei se tinha sido você que tinha dado a uma das meninas, já era essa das vivências em hospitais psiquiátricos. Acho que as rodas de conversa, não só em debates de mesa também, né? Mas também com textos ou imagens que a gente poderia trazer também viriam muito a calhar. Imagens em vídeo, ou a Luana, que conhece curtas, né? Conhece muito audiovisual, poderia trazer propostas de curtas e longas voltadas para esse meio. Assistir filme, assistir curtas, para daí gerar esses debates, né, nas rodas. Sim. Isso, cine debate, Luana. Vamos lá, acho que eu acho que essas 3 já tá bom, assim, pra gente fazer como exercício. Seria vivências e hospitais psiquiátricos, mesas de debate e assistir filmes e curtas, né? Seria a gente já fazer a oficina do teatro do oprimido.
já é bastante coisa para a gente pensar num cronograma razoável. Essas vivências em hospitais psiquiátricos, quantas vivências vocês pensam? Uma vivência? Tipo, uma vivência de uma semana. Agora, quando a gente está pensando no cronograma, a gente vai começar naquela tabelinha dos números, sabe? Aquela parte dos números chatinha que ninguém gosta de fazer. É o momento da gente abrir as planilhas e é o momento da gente começar a organizar a quantidade, a gente está falando de quantidades. Então, quantos encontros a gente pensa em fazer? Então, vamos pensar em 2 encontros, que é 2 vivências que a gente vai ter. A gente vai ter 2 vivências. 2 vivências. Quem vai ser responsável pelas vivências artísticas que a gente tinha pensado lá vai ser, vamos lá, a pessoa A. Então, ela vai ter um tempo, que essa pessoa A vai ter um tempo para fazer o contato com essas pessoas, pensando que a gente vai ter essa produção coletiva, né? Gestão coletiva. Essa pessoa A, ela vai organizar as vivências nos hospitais psiquiátricos, que vão ser 2 vivências. Mesas de debate. Quantas mesas de debate seria? Não precisa pensar em temas, mas é legal ter uma quantidade. Quais seriam as mesas de debate que a gente iria fazer? Para nos fomentar. Isso eu estou falando de um projeto essencial. Depois o que eu estou... porque assim, a gente vai fazer esse exercício de qual é a quantidade ideal que a gente vai fazer, que seria ideal. Na próximo encontro, a gente vai ver a realidade, que é o orçamento. Que aí a gente vai organizar, que aí a gente vai olhar e falar, ai meu Deus do céu. Aí vai aquela coisa dolorida que é o padre do balão. Vamos cortar. Pá, pá, pá. Ou o que vai ser mais fácil fazer? Será que a gente faz parceria de graça? Será que o que a gente faz? Como é que a gente viabiliza? Aí é a criatividade que a gente vai usar. Né? A gente vai pensar nos editais, mas enquanto os editais a gente não passa em algum edital, o que a gente faz para viabilizar? Aí é a criatividade, mas você pelo menos já sabe exatamente quais são os seus caminhos da produção. O que você está produzindo. Então, vamos lá. Mesas de debate. Vou colocar 2 também, 2 mesas de debate, que eu acho que já é bastante. A mesa de debate vai ter uma pessoa, vou colocar 2 mesas de debate, essa vai ser a pessoa B, que vai ficar responsável pelas mesas de debate, ok? A assistir filmes e curtas. Já temos a Luana, que é a pessoa C, que vai nos dar filmes e curtas. Tempo de apresentação vai durar 2 ou 3 meses, certo? Então, essa parte da mesa, uma coisa é a mesa filosófica de criação do espetáculo, outra coisa é a mesa de compartilhamento das experiências com o público. São duas vertentes. A gente pode compartilhar, por exemplo, fazer uma mesa de debate com o público. Essa mesa de debate vai ser com o público ou vai ser interna? Vai ser antes do espetáculo ou vai ser durante as apresentações? É aí que a gente vai tendo uma dimensão. Entende? Por exemplo, pode ser uma mesa por mês de apresentação. Então, são 3. Então, a gente coloca 3 meses. 3 mesas. Isso tudo a gente depois vai planilhar. Não, relaxa, Luana, é assim mesmo. Não precisa pedir desculpa. Eu tô cantante, gente. Depois do semana passada eu virei uma pessoa musical e tudo vai virar música.
A partir de agora, pra gente viver, né? Sambinha. E aí, a pessoa C, que vai ficar responsável por 2 filmes que a gente vai assistir. Vai ser a pessoa C que vai ficar responsável. E a pessoa D vai ficar responsável por uma oficina, pela criação de uma oficina de teatro do oprimido. E aí essa pessoa D, ela vai conversar, ela vai ver quem pode fazer essa oficina, ver quantos dias vai ser de oficina, ver tudo, ela vai criar essa oficina. Então aí a gente já pensou nas pessoas responsáveis que vão fazer a criação dessa parte filosófica dessa montagem, que vai ter 12 meses, ok? Agora vamos à dimensão prática, que aí a gente vai começar. Peraí. Aqui, peraí, opa. Agora a gente vai organizar a parte prática do projeto. Quando eu falo parte prática, tem 2 partes de produção. Tem a produção executiva e a produção administrativa. Quando a gente está falando de equipes, organização de equipes, organização de notas fiscais, a parte burocrática de divisão de salários e tudo mais, é a produção administrativa. Quando eu falo dessa dimensão prática, eu estou falando da produção executiva. Seria o quê? É a prática do projeto. É como o executivo, o produtor executivo, quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, quando uma pessoa fala, preciso de um produtor executivo no meu projeto. Então, o produtor executivo que vai fazer essa parte da mão da massa, que vai organizar parte de ensaio, local de ensaio, que vai organizar tudo isso. Essa vai ser a função do produtor executivo. Vai deixar tudo pronto para os atores chegarem. Produtor executivo. Se a pessoa chegar e falar, vai ser o produtor, você vai fazer uma função administrativa. Então, você vai fazer aquela parte das equipes, RH, contratos, notas, são 2 dimensões. Tá? Então, vamos lá para essa dimensão prática, que seria essa produção executiva. As vivências em hospitais psiquiátricos. A pessoa A, ela vai ver, são 2 vivências, e aí essa pessoa A, ela vai entrar em contato com esses hospitais, vai ver os datas, quais são as possíveis datas que podem, se a gente vai fazer uma vivência, vai ser de 1 dia, vai ser de 2, a gente vai ficar hospedado lá? Como é que vai ser essa vivência que a gente vai ter? Essa pessoa vai se responsabilizar. E ela que vai se responsabilizar por esse cronograma dessa parte do projeto que a gente vai fazer. Dessa parte dessa produção, né? Lembrando aqui, não sei se vocês perceberam, tem a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, que estão responsáveis pela parte filosófica, certo? São 5 pessoas. Então, essa pessoa E, ela pode muito bem fazer a administração de tudo isso. Entende? A administração de tudo isso justamente para fazer essa parte avaliativa. Essa pessoa E. Ela pode fazer a parte avaliativa. E aí, porque uma coisa é uma pessoa ficar responsável pela parte avaliativa e ela ficar cobrando e falando, falta isso, falta isso, falta isso, e ela ter esse papel de liderança. Outra coisa é hierarquia. É uma pessoa aí que tá lá, tipo,
você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, que é o que a gente vê em vários coletivos. Uma coisa é hierarquia. Aqui a proposta é da gente dividir as funções, e uma dessas funções é a avaliação. Então, essa pessoa E vai ficar avaliando, vendo se essa dimensão filosófica que a gente pensou, ela está sendo feita, nos prazos que precisam ser feitos. Então, essa pessoa vai estar fazendo, vai estar de organizar, que é a função nossa produtora. Essa é a função nossa prática. Eu estou dando um exemplo, porque essa dimensão filosófica normalmente é feita pelos coletivos, pelos participantes. Acho que a Dai, que é da Mãe da Rua. Dai, você está aí? A Dai não tá. Mas tudo bem. Enfim, a Mãe da Rua... Ela respondeu no chat. Ah, sim! Aqui. Por exemplo, o Mãe da Rua, essa dimensão filosófica que eu tô falando, que é quanto tempo que a gente vai fazer? Vai ter uma vivência? Não vai? Isso aqui? Essa dimensão filosófica é bem provável que as meninas da Mãe da Rua fazem. A Gabi, a Natália, elas devem ter várias ideias, não tem? Tô aqui ouvindo, tô conversando com você, Dai. Sim, elas fazem essa dimensão filosófica, não fazem? E fazem muito bem, até demais. Qual é a função da Dai? Ser a pessoa E, que é a pessoa que vai avaliar se as dimensões estão sendo feitas. Elas não contrataram uma produtora, essa é a nossa função. Isso não quer dizer que a Dai vai ser uma pessoa que vai fazer a hierarquia e vai mandar em todo mundo. Não. Ela não vai mandar em todo mundo. Ela só vai botar uma ordem no bagulho, entendeu? Então, é isso. É por ordem só. É só organizar, é a nossa função. Porque senão aquelas meninas vão voar, elas vão ser parte do balão e elas vão voar, entendeu? A Dai que vai puxar o pezinho. Entendeu? A Dai que vai puxar o pezinho. Então, na dimensão filosófica, normalmente o grupo vai pensar, vai pirar, e nós produtores ficamos com essa parte. Ok, então vamos organizar e eu vou fazer a parte avaliativa de vocês e vou ver quais são as dimensões, se tá rolando, se não tá rolando. Eu vou ligar e vou entrar em contato com as pessoas. E aí, ó, você combinou na nossa reunião? Você combinou? Essa é a função da produção. Na nossa reunião, pessoa A, você combinou que até o dia 12 você ia ver o negócio. Olha aqui, ó, o pessoal do Enchendo Laje. Amo. E outros grupos também fazem isso também. Alguns integrantes já compartilharam comigo. Até mesmo pensar em oficinas que as CIAs oferecerão para o público depois de terminar as temporadas. Sim, sim. É uma forma de... Ai, eu conheço o Enchendo Laje, gente. Coraçãozinho. Mas é nesse sentido, entendeu? Essa é a função da produção. Então, se a pessoa A fez a organização e pensou que até o dia 12 de maio ela ia organizar as vivências, essa pessoa E, que é a produtora, vai ligar e vai falar, oi, ela vai ver no dia 12, ela vai ligar lá pelo dia 9, oi, então, você já conseguiu? Você tá com algum problema? Tá com alguma dificuldade? Você quer uma ajuda? Essa é a função do produtor. Você precisa de alguma ajuda? Você quer alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Como é que a gente vai organizar isso? Tá com alguma dificuldade? O que você vai fazer? Vamos se ajudar aqui, tá? Mas precisa ter, essa a função do produtor. Entendeu? A gente não tira a autonomia das pessoas de criar, mas ao mesmo tempo a gente vai organizando para pelo menos até o dia 12 ter alguma coisa pronta, né? Às vezes não está pronto, vai lá pelo dia 15, dia 16, mas pelo menos tem uma pessoa que está puxando o balão, o pezinho do balão, para a pessoa não ficar voando. Então, vamos lá. Então, a pessoa que vai fazer, a pessoa A, ela vai fazer a produção executiva das vivências dos hospitais psiquiátricos.
E nós, produtores, vamos organizar e vamos estar junto na nossa planilhinha falando, até o dia tal foi a organização que você marcou, ok? A pessoa B vai fazer 3 mesas de debate. Então, a pessoa B vai estar organizando mesa de debate. O que ela vai organizar? Qual o local dessa mesa de debate? Vai ser online? Vai ser ao vivo? Vai ser no espaço de cultura? Vai ser aonde que vai ser esse espaço? Eu vou ter que alugar um espaço? Eu vou fazer uma parceria com uma pessoa? Como é que vai ser essa parte executiva dessa mesa? Quantas pessoas vão ter na mesa? A comida, né, gente? Porque uma mesa sem comida, meu Deus, somos artistas, morremos de fome. Um cafezinho, pelo menos a gente tem um cafezinho, um pãozinho, né? Eu sou aquela, né? Tipo, eu me recuso a fazer mesa sem suco. Gente, eu me recuso, tem que ter um bolo. Então, é isso. É isso. Essa pessoa vai fazer essa pessoa B, ela vai fazer essa dimensão, essa organização dessa mesa de debate. E aí a gente, como produtor, vai estar entrando em contato, vai vendo se está tudo certinho, se está organizado, se não está, se a mesa já fez, se tem quer que facilite entrar em contato com algum lugar. Olha que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a partir da vivência que vocês propuseram, que são 5 pessoas que vão atuar e que vão gestar o projeto. Pode ser que você é contratada como produtora para fazer tudo isso. A pessoa só dá as ideias e você que tem que fechar local, você que tem que fechar tudo. Você que vai ter que fazer a produção executiva. Mas é isso, se você está num coletivo que todo mundo quer trabalhar junto, e você está como produtora desse coletivo, você está mais como você, nessa parte pedagógica de avaliação de quais são de metodologia de avaliação daquele coletivo, das funções que eles estão fazendo. Se você está como produtora, aí você vai sim assumir tudo que você está fazendo, você vai ter que ver aonde que é o local, já fechei o local e tudo mais, e por isso que as planilhas são nossas amigas. Gente, fazem as pazes com as planilhas. As planilhas são amor, as planilhas são vida. Sejam carinhosos com as planilhas. Elas são muito boas. Assistiu filmes e curtas. Como vai ser esses filmes? Onde vai locar? Onde a gente vai piratear esse filme? Vai baixar em que torrent? Qual site do Piratinha? A Luana vai me matar, né? Onde a gente vai fazer? A gente vai projetar? Ou a gente vai comprar o filme pra gente ajudar os artistas? Né? Gente pobre, o que a gente vai fazer? Como vai ser esses filmes? Qual vai ser? Eu tô falando, pensando em como vai ser, se eu vou comprar, se eu vou baixar, se eu vou organizar, mas Luana que vai ficar responsável por isso. Amo os piratas, arruma senha das Netflix. Isso, a gente vai pegar senha no Netflix dos amiguinhos. A Luana que vai organizar o filme e vai organizar a sessão de filme que a gente vai fazer. E é o debate, né? Porque a gente vai fazer o filme e ela vai gerar esse debate, né? Do filme. Então, como é que vai ser isso? E pipocas, claro que ela vai comprar pipoca, chocolate, enfim. E aí a oficina de teatro do oprimido, que é a pessoa D. Quem vai ser essa pessoa? Qual o local que vai ser? O que a gente vai fazer? Cine em boteco. É disso, gente. A Luana é das minhas. É isso, gente. Como vai ser essa oficina? Quantos dias vai ser? Vai ser uma imersão? A gente vai para um lugar, a gente não vai, enfim. São essas coisas que a gente vai pensar nessa prática, ok? Vamos lá, vamos avançar, senão a gente... Ok, cadê? Minhas anotações. A gente pensou nessa parte filosófica que vai nos fomentar, certo?
A partir dessa filosofia que vai nos fomentar, a gente vai ter que ensaiar. Então, outra coisa que é da produção executiva, qual o local de ensaio? Quantos encontros a gente vai fazer? Aonde que vai ser esses encontros? Aí vai ser 4 vezes por semana? Então, 4 vezes por semana. Olha, 4 vezes por semana, sendo pobre, é fácil. Se eu fosse o Caio Blá, conseguiria 4 vezes por semana. Se fosse uma pessoa rica, assim, ela conseguiria 4 vezes por semana, se não paga. Quem não, né? Mas aí, vamos lá, 4 ou 2 vezes por semana, na nossa realidade, enfim, a gente trabalha, mas é nisso, a gente vai pensar quantas vezes por semana a gente vai se encontrar, e esses encontros são diferentes do nosso processo filosófico. Uma coisa é o nosso ensaio, outra coisa é o nosso processo filosófico que fomenta. Não é tudo junto, não é tudo junto. Uma coisa é eu estar ensaiando e montando o espetáculo. É ensaio de montagem. Outra coisa é eu assistir o filme para me fomentar para eu chegar e fazer exercícios no processo de montagem. O grupo vai ficar responsável pela essa metodologia de como vai ser os ensaios, e o produtor vai fazer a função executiva, que seria o quê? Qual o local, qual a estratégia, como vai ser. Pessoa que vai fazer a oficina, que vai organizar. Você precisa de algum material? Eu organizo esse material para você. Tá, vai precisar de alguma coisa nesse sentido? Então, são isso. A nossa função é justamente aterrissar todas essas ideias, esses processos, enfim. Alguma dúvida? Tá. Tá perdido? Não tá perdido, né? Vocês me ajudam, gente. Todas, elas só não apareceram ainda, tá bom. É legal fazer esse exercício, depois vocês fazem esse exercício no processo de vocês, nos coletivas que vocês tiverem de vivência. Faz esse exercício mesmo de colocar no papel e organizar isso, que vai ser muito bom. Assim, né, de colocar, planilhar, e vocês vão ver que vai render um pouco mais, assim, de pensar em dinâmicas, em metodologias de organização e de execução das tarefas. E aí, depois do ensaio, a gente vai ensaiar. Tudo isso é a parte da pré-produção. Sim, meu amor. Isso é a parte da pré-produção. Quando a gente começar a ensaiar, a gente vai começar a produção do espetáculo. Essa é a parte da pré-produção, que é a parte filosófica. E não quer dizer que as duas coisas andem juntas. As duas coisas podem andar juntas. Eu posso, por exemplo, fazer os ensaios 2 vezes por semana, tipo, quinta, sexta eu faço ensaio e no sábado tem uma mesa de debate. As duas coisas podem estar juntas, mas esse processo de filosofia, o que a gente vai pensar e tudo mais é pré-produção. É pré-produção. E aí a gente vai para a produção do espetáculo, que seria os ensaios, que seria cenários, né, que conforme as necessidades do espetáculo vão aparecendo, aí vai se aumentando mais o trabalho da produtora, né, que seria a pessoa, não, eu quero, sei lá, as pessoas vão lá, os atores vão ensaiar, aí chega para a produção e fala, eu quero um palco de chova no final do espetáculo, uma chuva falsa, não sei o quê. Aí o produtor vai olhar e falar, amigo, menos. Sei que a vida é assim, mas vamos pensar numa proposta de cenário legal, assim. Então, é isso. A pessoa vai chegar com a ideia e você vai olhar e falar, ok, como é que eu vou colocar na prática essa ideia enfim, dessa geringonça que pensaram para o cenário. Como é que eu coloco na prática? Como é isso? Essa parte da produção, pode perguntar. A minha dúvida é mais sobre a questão dos produtores, porque em algumas produções no audiovisual é comum acontecer de ter um produtor que vai produzir a pré-produção, outro produtor produz a produção e o outro após. Isso quando esses produtores não dividem um pouco as tarefas.
nesse meio tempo. Daí o que eu queria saber é se isso pode acontecer no teatro também. Pode. Por exemplo, eu posso na pré-produção organizar a pré-produção e na pré-produção eu estipular que vai ter uma produtora executiva na produção. E aí a produtora executiva que vai fazer a parte da produção. Entende? A gente está aqui gestando o nosso projeto. Ou a gente vai fazer, mas a gente pode tanto pegar o projeto inteiro para fazer, quanto dividir esse processo com várias etapas, né, com várias pessoas, dividir esse processo de produção, pré-produção e pós-produção. Plano de divulgação é mais para o final. Plano de divulgação. Mas também é uma coisa que é de se pensar, que eu já ia falar nesse sentido. Que seria, deixa eu ver aqui, que seria as estratégias de comunicação que a gente vai ter, né? Que tanto as estratégias de comunicações internas quanto externas. Que aí seria outra coisa para se pensar, tá? Então, essa é a parte de produção que a gente vai fazer, que essa parte de produção vai vir de acordo com o processo do grupo. Então, não dá para a gente estipular agora quanto cenário, dá para a gente, se fosse um projeto de a gente fazer um edital, claro que a gente já tem que pensar. Se a gente está escrevendo um edital, tem que pensar qual é o orçamento daquilo. Mas isso normalmente vai se gestando conforme o processo, né? Vamos lá. Parte elétrica, a gente nunca pensa na parte elétrica. Isso, eu já apresentei no espetáculo, quase pegou fogo, gente. Pensa na parte elétrica. Quase pegou fogo. Era no antigo estúdio 184, que agora ele é em Iguariba, lá na Praça Roosevelt. Não sei se vocês conhecem, é na Praça Roosevelt, agora ele é em Iguariba, agora que reformou. Antes de reformar, ele quase pegou fogo no meio do espetáculo, um espetáculo infantil, a gente desesperada, assim, aquela fumaça chegando. Enfim, verifiquem a criança na plateia traumatizada. Quase foi um Xuxa Park pegando fogo. Não sei se vocês são tão velhos que nem eu. As crianças tendo que pagar terapia depois. Meu Deus! A Xuxa, pago! Aí sai correndo a Xuxa, isso, eu vi isso, eu fiquei traumatizada, até agora eu lembro da Xuxa pegando fogo. Aí depois eu passei pela experiência de apresentar um espetáculo infantil e a técnica dá um pau. Então, escreva parte da questão dos microfones para as apresentações, sim, também outra coisa. Técnica. A parte técnica também. Mas a parte técnica também é uma coisa que a produção vai gerando. Por quê? Porque conforme você vai criando o espetáculo, você vai vendo, vai ser um espetáculo de rua, então necessariamente só precisa de um ponto de luz para entrar em contato com a pessoa e tudo mais. Mas se é um espetáculo de fechado, de caixa, aí sim tem que ter uma iluminadora. Se é espetáculo de rua, vai ter microfone ou não. Ou a gente vai usar o nosso gogó de ator, né? Gogó de fumante. Aí a gente vai usar a nossa voz de fumante para apresentar o nosso espetáculo. Aí a gente precisa de um microfone. Fazer a parte de fumante. Não é verdade? Vamos para os fumantes. O microfone. Tô zoando, gente. E aí, a gente vai pensar nessa parte de produção e espetáculos vão vindo. É mais uma forma que é mais uma planilhinha que você tem que ver, que você tem que fazer reuniões. Por isso que a reunião de avaliação é muito boa. E criar essa metodologia de avaliação é muito bom, porque conforme vai alcançando, vai aumentando as funções, mais você vai se organizando nisso e vai
se você já tem uma metodologia pronta na pré-produção de avaliação, você consegue abarcar as coisas que vão vindo sem se bagunçar, entende? Às vezes a metodologia de produção de avaliação é escrevendo uma ata, às vezes é ter uma planilha sua onde você escreve as coisas, onde você vai abrindo partes, tipo, vou aqui ensaio no endereço xxxxx. Olha, isso, claro. Plano de contingência. Isso sempre acontece. Que a Luana colocou aqui que esqueceu a pilha dos microfones. Sim, isso a gente vai falar de orçamento. Sempre orcem um valorzinho assim para as apresentações que sejam para esses momentos de esquecimento. Nem que sejam R$50, porque vai precisar, porque alguém vai fazer a Luana esquecer os microfones. O extra da produção, sempre vai ter uma Luana que esqueceu os microfones. Vai ter gente que fala, ai, eu esqueci a minha camiseta do meu figurino. Aí você fala, aí você vai de produtora lá, correndo numa, sabe, sei lá, numa Besni, pegar uma camiseta, porque aquela coisa, aquele ator esqueceu a camiseta. Mas tudo bem, depois a gente medita como produtor. Vamos lá. Logística de distribuição, que é isso também é uma outra coisa, logística de distribuição. Mas depois eu falo da logística de distribuição, que isso tem a ver com vendas. Mas vamos voltar. Depois da produção, aí a gente vai ter que fazer essa parte de estreia. Qual vai ser a estreia? Como vai ser a estreia? Qual vai ser a organização dessa estreia? E quanto mais próximo da estreia vai ter, mais tempo disponível você vai ter que ter como produtora e mais organização você vai ter que ter para que tudo aconteça da melhor forma. Para que tudo esteja afinado. Por isso que eu falo, eu estou aqui falando dessas metodologias, mas eu falo para vocês criarem a própria, porque cada uma tem a sua metodologia de organização, entende? Por isso que eu não estou dando a régua aqui o que eu faço, eu uso a planilha. E eu gosto de usar planilha, eu faço uns tópicos que aí eu vou anotando o que eu preciso, endereços e tudo mais. Vou fazendo aquele mapa mental que eu mostrei para vocês na aula passada. Essa é uma forma de metodologia minha, mas tudo depende da forma como vocês se organizam. Não dá para eu forçar a criar uma metodologia de avaliação para vocês. Mas como produtores é interessante vocês criar a de vocês. Justamente para, seja pastinha, seja agenda, seja um planner, tem um planner só para o teatro, seja não sei, né? Cada uma tem a sua forma de organização, mas é isso que eu quero deixar claro para vocês. A função do produtor é a função de avaliação desse local, desse espetáculo, se ele está rendendo ou não. E fazer com que ele aconteça. Se a pessoa pegar tal função, você que vai ver se a pessoa está fazendo a tal função. Se ela não está fazendo a tal função, o que ela precisa para fazer a tal função? Entende? Às vezes você consegue facilitar e a pessoa fala, muito obrigada. Não, tá ótimo. Mas essa é a sua função, ser o padre do balão e puxar. Entendeu? E quanto mais o grupo começar a entender essa logística e criar essa autonomia, pedagogia da autonomia, Paulo Freire, quanto mais o grupo criar essa autonomia de praticar na prática as coisas, mais fácil vai ser a produção. Aí vocês vão ver, é só um olhar para o outro e não, já entendi, já vou pegar lá e já vou fazer. Não, já está pronto. Aí você fala, ai, Deus, eu te amo. Você já deixou pronto o cenário. Né? Mas o que eu estou falando para vocês é exercitar a autonomia dos coletivos, exercitar sempre. É difícil exercitar a autonomia? Sim, claro, Paulo Freire está aí sendo julgado sempre. As pessoas não querem ouvir Paulo Freire. Né? Mas a gente, quando a gente está pensando aqui em formas de trabalhos que sejam revolucionárias, que sejam acolhedoras, a gente precisa ter esse olhar. Né?
Colocar aqui. Peraí. E aí, quando a gente vai apresentar, a gente tem que fazer a análise geográfica do local. O que seria análise geográfica? Seria o quê? Meu cenário está no ponto X. Eu vou ter que levar ele para o ponto Y. Como eu vou fazer levar esse cenário para o ponto Y? Isso se chama logística análise geográfica. Deixa eu ver aqui, a gente vai ter uma apresentação, e se a gente vai fazer a apresentação, então vai ser 10 apresentações. Deixa eu fazer a análise geográfica desse local. Vai ser a Grajaú, no dia seguinte eu vou ter que ir para Taquera. Opa, tem uma transição aqui. Aí depois eu vou ter que voltar para o Grajaú. Não, pera. Isso é uma análise geográfica. Não é melhor a gente pensar nessa estratégia? Como é que a gente pensa nessa logística mais fácil? Fluxo de transporte, sim. Eu vou fazer esse transporte, eu vou para, sei lá, vou viajar, vou apresentar isso em Presidente Prudente. Tá, como é que eu vou organizar isso? Quantos dias eu vou ficar? Isso é transporte que eu vou levar? Como os atores vão? Como os atores vão? Se a gente vai pagar a condução para os atores, ou se cada um vai da sua forma, ou se a gente vai pagar um frete, um ônibus e ele vai levar os atores, enfim. Aí é análise geográfica. E tudo isso, claro, isso, análise geográfica e a logística de distribuição. Tem muita gente, quando eu falo de logística de distribuição, tem muita gente que faz o quê? Que eu fiz um espetáculo, gravei um CD. Aí no final do espetáculo eu vou vender o CD. Ou eu faço umas miçanga. Aí no final do espetáculo eu faço as miçanga. Logística de distribuição é como é que você vai organizar isso de uma melhor maneira, porque vai ter algum produto que você vai vender depois da apresentação? Aonde você vai vender isso? Vai ser depois do espetáculo? Você vai abrir no espetáculo de rua e falar, gente, abre as miçangas. Ou você vai falar, não, gente, ó, lá na banquinha tem os CDs do espetáculo. E Ou, gente, eu tenho um campo de camisetas. Tenho camisetas que eu vou vender, que eu tenho uma loja virtual, é só acessar www.ciadamanda.com.br que você vai ver as camisetas maravilhosas de Amanda. Amanda, produtora, técnica. Aquelas cadeiras, produção, direção. A gente... Enfim, é também a logística de distribuição, que é caso seu espetáculo esteja... tem alguma coisa que você vai vender depois. E se tem alguma coisa que você vai vender depois, é você, ator, que vai vender ou vai ter uma pessoa na lojinha? Quem vai mexer com esse dinheiro? Quem vai ser o caixa? Aqui no Grajaú, a Juboteco abre o boteco pro after. Sim! Isso também sim, sim. Tipo, às vezes você quer fazer um espetáculo, depois do espetáculo você vai vender cerveja. O que você vai vender? Porque a logística de distribuição seria, para essa galera do Grajaú, para abrir o boteco, depois da apresentação, eles vão vender cerveja? Hein, Luana, eles vão vender cerveja? Sim, logística de distribuição, eles estão vendendo. Quem é que vai organizar? Eles organizaram isso antes? Sim, eu acho que sim. Enfim, perguntei aí. Vai vir a resposta um dia. Mas é nesse sentido, entendeu?
que eu falo de logística de distribuição. Vamos fazer uma festa, vamos arrecadar dinheiro para a companhia, como é que vai ser? Vai ser uma rifa, vai ser o que? Logística de distribuição. Quem é que vai vender? Quem é que vai fazer? Quem é que quem é que vai ficar com caixa? Vai ser a gente do teatro que vai sair do espetáculo e vai lá para a banquinha? Quem vai estar organizando isso? Outra coisa para produzir. Tá? Eu estou dando aqui, o curso ele é introdutório de habilidades de produção que podem fazer, mas cada produção é cada produção vai vir com uma coisa diferente, mas é legal vocês terem dimensão quais são as coisas que vão aparecer, né, no processo. E a estratégia de comunicação, que seria quais são as estratégias de, ó, a galera vende cerveja, camiseta, livros, da galera petiscos, fazem as festas, é isso, logística de distribuição pós espetáculo. É isso que eles fazem. Na verdade, vocês vão ver que quando a gente está na prática já, na artística, eu só tô dando nome aos bois aqui, porque a gente já faz tudo isso numa prática. Quem já está trabalhando já faz tudo isso. Quando a gente vai fazer, por isso que eu falo que é como se fosse fazer uma festinha da criança. A gente já tem experiência de produção que é fazer festinha. E se na festinha eu quisesse vender meus CDs, eu ia ter que fazer isso. Vou vender os brigadeiros da festinha dos meus filhos. Pronto. Vou ganhar dinheiro, mas vou vender. Né? Mão de vaca essa pessoa vai vender os brigadeiros. Enfim. E aí na produção, outra coisa para se pensar seria a estratégia de comunicação desse grupo. Lembrem-se, tanto a estratégia, comunicação interna, que tem a ver com equipe, que tem a ver lá em cima em como a gente vai se comunicar e quem vai fazer o quê e como é que vai ser isso e quem vai a avaliação e tudo mais. Comunicação interna afinada, eu sempre vou falar isso. Porque depois da comunicação interna afinada, aí sim, quem vai ser responsável, como vai ser a forma de divulgação de vocês. Qual vai ser, qual o perfil do meu espetáculo? E eu falo qual o perfil para a gente ser criativo na comunicação. Claro que tem assessores de imprensa, fazer levantamento dos veículos de comunicação, mas tem várias formas. Se você for criativo, dá para você... Aqui em Itaquera, quando eu fiz uma apresentação com os meus amigos de teatro de rua, a gente chamou para praça, né? Era apresentação de praça. Estando aqui na quebrada, vai ter espetáculo, espetáculo, eu de palhaço, de espetáculo, e dando as fitinhas aqui. Te juro, deu 250 pessoas na praça, e até um pipoqueiro. Então, às vezes, se você avaliar o seu projeto, e falar qual é a melhor estratégia de comunicação que eu posso ter, para chamar a galera. Que isso de chamar... claro que quando fala de comunicação tem a assessoria de imprensa, tem os meios de comunicação, tem Facebook, tem Instagram, tem todas essas partes de mídia, mas isso é extremamente sobrecarregado. A gente sempre, todo mundo vai estar falando isso, mas quando a gente está falando, o boca a boca é muito louco. O boca a boca é uma delícia. Quando a gente está falando de comunidade, se o seu projeto é periférico, coloca lá um carro de som, faz aquela tradição dos circos. Não sei se na periferia de vocês tem circo, às vezes aparece circo. Aqui Itaquera, às vezes parece circo. Aí chega o carro de som, olha o circo, chegou. E aí isso faz sucesso? Ou se faz? Entendeu? Às vezes tem vários equipamentos da prefeitura que estão, as pessoas nem
sabe que eles estão abertos, porque a prefeitura não faz a comunicação correta. Acha que é só colocar um panfleto que as pessoas vão ver. A gente recebe tanto panfleto na vida. Agora, imagine se essas pessoas desses equipamentos passassem nas escolas, espaços de cultura. Sim, se imagina, se você vai apresentar numa escola, aí você tira só R$ 100 para fazer um carro de som, você passar na escola inteira, aquilo vai lotar. Entende? É a conexão, como é que a sua comunicação se conecta com a comunidade. Claro, tem espaços que já tem uma conexão com a comunidade que vai ser fácil ter público. Mas, quanto mais criativo a gente ser, às vezes a gente bota, não, vamos fazer comunicação? Vamos. Vai ter, quem sabe, perna de pau, sobe da perna de pau e só dá uma volta no bairro, com a perna de pau divulgando. Isso já vai chamar a atenção das crianças, já vai vir um monte de gente. Cortejo antes de espetáculo é uma ótima forma de divulgação. O Centro Cultural aqui é fluxo de informação, sim. Mas é isso, assim, a gente precisa... Porque, assim, antigamente, quando a gente fala de público, divulgação, antigamente, a gente não tinha a experiência da internet e da televisão. Quando entrou a televisão no meio da nossa comunicação, porque antes a gente ia pro teatro. Quando Elis Regina cantava, todo mundo ia pro teatro, lotava o teatro para ver Elis Regina. E ela fazia temporadas de semanas, tipo, de segunda a segunda, cantando. E de segunda a segunda, lotava. Aí veio a TV. Aí as pessoas não viram mais a necessidade de ir pro teatro. Não viram mais a necessidade de se deslocar. Porque tem a TV, tem uma forma. Aí vem mais o capitalismo, né? Pessoas trabalham o dia inteiro e tem a TV para ficar descansando. E nisso, nesse processo de agora tem uma Netflix, agora tem um vídeo, e aqui a gente está falando de teatro. Conforme essas coisas foram, a tecnologia foi chegando, e que tudo pode estar aqui, a gente pode fazer nosso lazer pode estar aqui no celular. Os teatros, cadê o público do teatro? Cadê o público do circo? Cadê o público? Não temos, a gente precisa fazer formação de público. Mesmo se for espaço fechado. Por isso que eu falo, sejam criativos quando a gente fala em distribuição de comunicação. Porque a gente precisa fomentar ainda o desejo, que ainda tem esse desejo. Quando eu vou tocar sanfona na feira, a pessoa tem um senhorzinho, sabe, das antigas, que olha para a sanfona e brilha os olhos e fala, meu Deus do céu, antigamente tinha o circo que eu ia, e antigamente eu ouvia a sanfona, eu ouvia tudo isso, agora o público esqueceu, os artistas esqueceram da gente. Eu falo, realmente, os artistas esqueceram do público. Os artistas não estão mais indo para o público, procurar o público, chegar ao público, fazer um cortejo e vir. Chamar o público para o teatro. Chamar o público para a praça. A gente esqueceu do público. Por isso que nas estratégias de comunicação, a gente não pode somente, claro, vamos pensar na internet? Claro, vamos pensar no panfleto, na internet, a gente vai fazer, mas não esqueça do público, nosso público. Claro, pandemia tá foda, eu sei, tá foda, eu tô com saudade do público, mas entende que é diferente quando você vai com um carro de som e olha no olho da pessoa e fala, vem me assistir? É diferente, é mais aqui, ó, a pessoa vai levar a família inteira, é sério. Então, sejam criativos em pensar nessa logística de comunicação. Enfim. Agora eu vou passar. Eu dei espetáculo online. Às vezes você faz um cortejo de máscara. Aí você fala, espetáculo online, entra lá no Instagram. O Instagram, 2, 3, aí você fala o nome do Instagram.
Vai ser agora espetáculo, daqui meia hora de espetáculo no Instagram. Instagram, acesse Instagram. Pronto. Já, o pessoal já se movimentou, as crianças já começaram a fazer, meu Deus do céu, vai ter espetáculo no Instagram. Mãe, olha o Instagram, a gente esqueceu desse. Eu fico besta, porque é uma das coisas que mais me apaixona, é carro de som. Carro de som, eu sou uma apaixonada por um carro de som. É uma coisa que, tipo, eu falo no centro, quando tem umas amigas minhas que são do centro de São Paulo, e elas têm preguiça do carro de som. Elas acham que é muito brega. Eu falo, não é brega não, gente, carro de som. Enfim, eu sou brega, eu sou amor, eu sou isso, gente. Vamos ser bregas um pouco e chamar o carro de som. Fazer declaração de amor no carro de som. Vamos lá. No que seria a função de uma produção, né? Que seria a logística de ação, criar essas indicações de desempenho nosso. Aqui, peraí, calma. Peraí, pergunto porque de alguma forma o online veio para ficar mesmo, que a gente goste e continue acreditando no presencial. Sim, mas é isso. Eu acho que, sei lá, a gente precisa criar estratégias novas, sabe? Porque uma coisa que eu tô vendo é muita gente divulgando e ninguém ainda assistir. Tem uma pessoa assistindo, 2 pessoas assistindo. Não sei se já vi. E seu filho assistindo. E você se danou pra divulgar, mas só tem 2 pessoas assistindo. A gente precisa ter criatividade e atrair nosso público novamente, com carinho, sim, pensar com carinho nisso. Isso quando você não chama um monte de gente e elas só vão se você der cortesia. Tudo isso que a gente pensou, né? Alguém quer falar? Sim, desconto. Eu vou pagar desconto. Sim, da formação de público, porque as pessoas têm que entender que não é cortesia, tá pagando um ator, tá pagando um trabalhador, entendeu? Que chamando pra praça, você tá levando trabalho pra praça, mano, o pipoqueiro ficou rico naquele dia. E olha que o pipoqueiro chegou lá, falou, vai ter espetáculo, e chegou o pipoqueiro, eu achei tão fofo. Falei, gente, meu bairro tem pipoqueiro. E é tão gostoso quando tem esse encontro da comunidade. E aí é isso, a comunidade começa a dar valor. E aí ela começa a falar, não, eu vou pagar R$20 pra você porque você merece, porque você lembrou da gente. É outra coisa. São essas sutilezas. Sim, balada, sim, conheço. Conheço a Treta também, você acabou se desfazendo, sim, conheço. Eles faziam isso do carro de som, fazia redes sociais, boca a boca, parceria com escolas, centros culturais. Eles conseguiram formar um público legal. Vinha gente da ZL. Viu como é que é o boca a boca? Viu como é? A gente acaba se prendendo tanto nas mídias sociais, na verdade, mano. Aí o Balada pega a gente, o público da ZL. As pessoas conhecem um Balada lá do Grajaú e esquece da ZL, porque na ZL aqui o pessoal, eles não têm acesso. É isso. Entender como é que a gente pensa criativamente nosso público. E atrai o nosso público e faz essa formação novamente de público. Que agora a gente está perdendo pela Netflix, né? Para Netflix a gente está perdendo. Bem, alguma dúvida desse processo inteiro? Dúvidas? Que agora a gente tem uns 20 minutos para que no próximo encontro, ela só não aparecer, a Luana, a frase da Luana. No próximo encontro eu vou falar de orçamento, tá? E aí a gente, eu vou ver se eu termino o material para vocês,
que tem todo um texto falando dessas funções, enfim, que aí eu passo para vocês terem como material, tá? E aí eu vejo se eu também nessa parte de cronograma de orçamento, aí eu vou ver se eu faço uma planilhinha para dar para vocês de presente já. Uma planilhinha da Amanda, gente. Aqui, ó. Fala a sua dúvida. Assim, eu sempre faço um paralelo entre o teatro e o audiovisual, porque são os dois ramos que eu acabei me envolvendo. Eu acabei me formando no audiovisual para ser produtora de base, que basicamente é a galera que administra todo o set de filmagem e faz toda a questão de administrar o set mesmo, questão de contratos, de cronograma, essas coisas tudo. E o executivo, eles são responsáveis pelas visitas técnicas nos espaços, outros contratos maiores e afins. O que você falou dessa divisão entre o executivo e o RH me lembrou muito essas duas funções. Tem alguma semelhança de fato? Na verdade, produção de qualquer coisa. Vai ter a produção executiva e a produção administrativa. Se você trabalhar em eventos, se você trabalhar com turismo, se você trabalhar em festa infantil, se você trabalhar com qualquer coisa, vai ter a produção executiva e a produção administrativa. Se você trabalhar vamos lá, telemarketing, vai ter a pessoa do RH que vai fazer seu contrato. E vai estar você de operário lá, atendendo as pessoas, fazendo a parte executiva. É só a gente tá... Você tá enchendo o saco. Tá? É só a gente entender que dá pra gente organizar essa estrutura de organização, ela vale para toda forma de organização. Por exemplo, o que eu estou dando, né, que seria esse, tipo, criar indicadores de desempenho, logística de ação, logística de distribuição. Se você fosse fazer um show de música, você ia ter que pensar em tudo isso. Se você fazer uma amostra de cinema, você ia pensar em tudo isso. Logística de distribuição, como é que eu vou vender os DVDs, onde que eu vou fazer essa amostra, quem vai ser, quais são os atores, quanto que vai ser. Aí no próximo encontro a gente vai ver essa parte do orçamento. Que aí a gente, quando vê o orçamento, aí a gente vai falar desse orçamento e vai falar dessa plano de contingência. Que seria aquela coisa, plano de contingência é isso que... E se alguma coisa sai do imprevisto? Do previsto? Como vou lidar com isso? A gente precisa ter um plano de contingência para saber exatamente... Porque uma coisa a gente está programado, tá tudo aqui bonitinho, mas se vai sair alguma coisa, vai sair errado alguma hora. Alguma hora você vai esquecer a pilha dos microfones. E aí, se você tiver o plano de contingência, se você for precavida, você já vai estar lá com seus R$50. Você vai falar, gente, tem aqui, já comprei aqui, ó. Que eu já sou pronta, sou preparada. Sou uma mulher pronta para a vida, preparada, tenho aqui o dinheiro já reservado do caixa do grupo para pilha, né? E aí no orçamento a gente vai falar de caixa de grupo, que não sei se vocês que trabalham com grupo, se vocês trabalham com caixa de grupo. Trabalha? Ou não? Vocês sabem que é caixa de grupo?
Alguém me responde, gente. Pra eu não ficar aqui sozinha falando. Gente, eu não tô respondendo porque a Caixa imagem de e o áudio, grupo pra mim, tá é super um dinheiro travado. reservado travou para um pouco futuras também. produções. Tem um caixa de grupo, que é para administração. Tem o caixa de grupo e tem também o cálculo, que é legal a gente fazer. Eu não tô ouvindo. Ah, Gente, a imagem e os. beleza. Às Eu acho que é a minha internet, gente. vezes ficou a voz da Amanda por um tempo e a Amanda olhando assim pra câmera. Mas é isso. Tá, a gente vai, mas a gente vai conversar sobre isso de caixa de grupo, que é extremamente necessário ter um caixa de grupo. Você não tá ouvindo, gente? Agora eu tô. Agora não. Travou total. Gente, tá travando aí pra vocês também? Pra mim aqui parece que ela tá Tá travando horrores. Sim, Eu não sei nem mais se a Amanda tá entre nós. Eu não escuto a voz, a imagem tá travada. tá travando mesmo. Olá. Ah, o travado. Caraca, duas. Tá me Socorro. vendo? Agora. Agora. Agora não. Agora voltou? Não? Ai, gente, tá difícil. Eu tô escutando, mas a imagem ainda tá Acho que voltou. perdida. Mas eu tô Gente, eu escutando. tô me ouvindo. Oi, Também. gente, cheguei. Estão me vendo? Sim. Gente, tá Sim. muito atrasado. Ai, eu sou muito escandalosa. Bom, deixa eu ver aqui. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Agora eu fui nos 3G. Eu tava aqui, gente, tem celular. Ai, meninas, mas é isso. Hoje foi esse dia. O que vocês, se vocês têm alguma dúvida, enfim, vamos conversando. Que deu uma perdida agora na internet, caiu toda a internet aqui no computador. Perdi todas as perguntas. Se vocês fizerem alguma pergunta, pode fazer. Temos 10 minutos. Na verdade, eu tinha uma dúvida. Ela é mais sobre orçamento e você falou que ia falar mais sobre isso na semana que vem. Daí eu não sei se eu pergunto agora ou se eu deixo pra semana que vem mesmo. Qual é a sua pergunta? É que assim, aqui eu tô com uma produtora independente agora e a gente lida com pouco recurso. Então a gente faz orçamento já vendo o que a gente pode enxugar dele, o que a gente já tem de material que a gente pode pegar emprestado, o que a gente já tem. E no final, pela prática que a gente já tem, do que a gente aprendeu, a gente calcula todo o orçamento e 10% do orçamento total é de extra de produção, que é o valor de contingência. Daí, a dúvida é sobre isso, se também rola isso no teatro, se faz isso no independente também.
O que eu faço, eu vou trazer a minha metodologia, que é um pouco diferente de organização de orçamento. Que eu entendo o orçamento, por exemplo, eu entendo o orçamento como orçamento pré, que é o orçamento da função quando a gente está fazendo espetáculo, o orçamento de pós, de venda, e o orçamento futuro, que seria, que eu entendo o plano de contingência como esses 10% é o caixa do grupo, que ele pode ser tanto um plano de contingência para quando a gente precisa de alguma coisa, quanto para futuras montagens. E aí, toda vez que eu vendo um espetáculo, eu tiro esse valor do grupo. Eu vou reservando. Só vou mexer nele em caso de última urgência. Entendeu? Que aí a gente. As cabras, a gente tem uma forma muito interessante de pensar orçamento, que é o que eu quero apresentar para vocês, que a gente organiza em cotas. Porque o que a gente faz? A gente montou nosso espetáculo A Farsa do Açúcar Queimado, ou A Mulher que Virou Pudim, que é o nosso espetáculo, em 2 anos. Em 2 anos a gente montou o espetáculo sem nada, sem recurso nenhum. Quando a gente começou a vender o espetáculo, a gente fez um cálculo de tudo que a gente gastou enquanto a gente estava sem grana. E aí a gente viu que nos 2 anos a gente gastou para montar o espetáculo em torno de 60 mil reais. Isso só em condução, alimentação, em tecido que a gente comprou, tirou do nosso bolso, em cenário, em coisas, a gente gastou 60 mil reais. E aí a gente fez um plano de cotas em que a gente se paga com as vendas que a gente faz dos espetáculos. Então, todo espetáculo que a gente vende tem uma parte que é cota para pagar o trabalho anterior das meninas. Então, a gente recebe pelo trabalho da apresentação do dia e pelo trabalho de criação. Mas aí eu falo isso semana que vem para vocês. Mas tira o valor do caixa do grupo. E olha que a gente ainda sai uma graninha legal para todo mundo. Eu vou falar sobre isso porque que a gente, por exemplo, só esse exercício aqui que a gente está fazendo, essa aula, ela já tem um valor. Sabe aquele cálculo de valor de hora que eu falei que é interessante fazer? Quanto que é a minha hora? Aqui é um investimento que vocês estão fazendo para a vida de vocês. Entende? Poderia ser pago esse investimento. Mas é um investimento que vocês estão tendo de 1 hora, de 2 horas. E é interessante ter dimensão desse investimento. Que tudo que vocês fazem de graça, vocês não estão fazendo de graça. Dia mesmo se for que você está fazendo, você não está fazendo de graça. Porque você está. E quando você começa a compreender isso, você começa a dar valor um pouco do seu salário, o valor que você vai receber, enfim. É isso, é que nem. Essa comparação com maternidade que eu falo. Se a maternidade fosse remunerada, a gente estaria rica, meu amor. Se o trabalho de mãe fosse remunerado, a gente estaria rica. Estaria milionária. Já pensou? Cada fralda R$ 1. A gente troca R$ 1. Cada fralda 5 conto que eu recebo. Eu estaria rica! Entendeu? É nesse sentido. O trabalho de produtora é invisibilizado bastante. Então, é importante a gente pensar em todas as funções, tudo que a gente trabalha. E não que a gente vai cobrar, né? A gente não vai ser mercenária a partir de agora e falar: se eu vou fazer esse texto, eu vou cobrar R$ 2. R$ 200 esse texto. A gente não vai ser os mercenários. Mas... Dá vontade, né, gente? Dá vontade, mas a gente não faz, porque a gente é melhor do que isso. A gente é melhor que isso, gente! Minha conta, o meu Pix é número 332, aquela louca. Mas é legal a gente ter dimensão, porque aí porque é aí que vem a nossa luta mesmo de ator.
Gente, travou tudo pra mim de novo. Cacete. Eu caí? Cai. Eu tô escutando. Voltou. Ah, voltou. Se Mas você eu tô soubesse como você trava de cada jeito engraçado, a gente fica aqui só rindo. Ai, gente, gosto de memes. Pode fazer memes pra mim, que aí eu depois uso as figurinhas. Mas o que eu tô falando é que aí, quando a gente começa a entender o nosso valor quanto ator e quanto produtor, que a gente começa a ver, a gente começa a lutar pelo sindical, a gente entende a importância do sindicato, da gente estar lá presente, discutindo o piso salarial. A gente começa a ver e questionar por que o Sesc está pagando esse valor para mim e para outra pessoa está pagando mais. A gente começa a questionar, entendeu? E aí que vem a nossa luta. É uma forma da gente se fomentar para a luta. E é isso. Estou aqui na formação de Pequenas Revolucionárias. Nosso próximo encontro para a revolução vai ser na terça-feira. Aí a gente se fala, tá? Aí se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam no inbox. Tá bom? E desculpa por semana passada. Eu passei por uns perrengues muito louco. Tá bom? Relaxa, tá tudo bem. Tá tudo bem, isso acontece. Tá bom, gente. É isso, eu preciso de acolhimento. Estou no momento de acolhimento. De abraço. Abrace vida, abrace vida, abrace vida. Gente, eu quero que essa pandemia acabe pra gente poder se encontrar um dia. Prometo que vou para São Paulo, porque sei que a maioria de vocês é daí. Ai, gente, vamos se encontrar? Também, eu tô muito querendo me encontrar. Saudade Chega de sair de sem máscara, para ver as pessoas sorrindo. Ai, gente, vacina, vem vacina, vem vacina! Mas é isso, meninas. Vamos se falando aí, qualquer coisa, estamos aqui. Qualquer dúvida, tô por aqui. Tá bom? Beijo, beijo. Beijo, Beijo, gente. Tchau. Boa semana.